ao contrário do que eu estava pensando e tá certo, viu? Tô tentando Hum, lembrar aqui, Paulo. Só que me marcou bastante. tô entendendo. E você colocou também aquela postura daquele americano lá, né? O cara, É. O cara tá falando o que a gente tá falando, né? pois é, eu acho que ele escutou o nosso áudio aí, nosso vídeo, viu? Eu acredito que sim, viu? O Espírito Santo tá fuxicando no ouvido dele também. Pois é, rapaz, mas fechou certinho com aquele pensamento, né? Uma coisa que eu falei, Ronaldo, é que também me despertou muito foi que da frutificação, né? Que nós não produzimos fruto para nós mesmos, Isso, mas nós produzimos isso frutos mesmo. para A mangueira não come alimentar manga, outras né? pessoas. É. Bacana. Isso aí também, quando eu vi isso, eu fiquei vibrando, né? Porque eu tenho que me alimentar do meu irmão. Então, eu não posso me autoalimentar. Eu preciso Exato. do meu irmão, do corpo, para ser alimentado, ser nutrido. E ele precisa de mim para ser nutrido. Então, eu tenho que produzir frutos para o corpo, né? Para o irmão. Então, a mangueira não se alimenta da própria manga que ela produz, né? Ela se alimenta do fruto de outro irmão que vai trazer. Então, quando eu descobri isso, eu disse, puxa, eu tenho que estar junto do pessoal, né? Não posso estar longe de jeito nenhum. É muito bom, viu? É, Muito bom. E verdadeiro. é verdade. É. O Paulo já tinha falado isso de outro modo, né? Que ele tinha falado que a célula, ou os órgãos, no caso, né? O fígado, não produz nada para ele produz para o corpo, É verdade, né? é. Eu me lembro disso. Então, o coração não bate sangue para ele, né? Bate sangue para o corpo inteiro, né? E inclusive para ele também, né? É, O pulmão não respira ar para ele só, né? Respira para o corpo inteiro, né? é verdade. Agora, para poder gerar frutos, Paulo, tem que ter fecundação, né? É, E uma coisa que é interessante também em toda como é que fala? A natureza, né? Dos vegetais, das árvores e tudo mais, o, a flor é para que seja polinizada para gerar fruto, né? Só que o pólen tem que ser de uma outra árvore, não pode ser de si mesma, né? tô Então a entendendo. abelha vai, suga o néctar de uma flor de uma árvore, vai para outra. E na hora que ela entra na outra flor, ela leva o pólen da primeira árvore, né, para a segunda, né? Então, geralmente, quando, né, lá em casa tinha um pé de macieira, né, mas não dava maçã de jeito nenhum. Por quê? Ela não poderia se autofecundar, né? Aí Hum, teve um ano só que ela deu uma maçã. Significa que tinha outra macieira por perto, né? A é gente achava que verdade. ela estava doente, ela não estava doente nada, né? É que realmente faltava alguém junto ali, né, para poder. E se você olhar bem, o corpo de Cristo é dessa forma também, né? É, tem que ser um igual, então, né, Ronaldo? Um igual para Exato, produzir frutos iguais. Então, tem que ter o mesmo pensamento, tem que ter o mesmo coração e o mesmo objetivo, né? exato. Para que um polimerize o outro. Perfeito, isso aí, tranquilo. Muito bom. É, Ah, é o que amém. tá, é o que tá acontecendo no nosso meio aí. É, Ninguém falou amém, acho que o pessoal não está escutando a gente aí. não sei por que foi. Eu entrei na reunião, tava todo mundo calado, né? Não sei o que foi que houve. Cheguei um pouquinho atrasado, né? Todo mundo é agente secreto, fica todo mundo escondido. Todo mundo caladinho, é. Quinta-feira agora a gente teve a reunião de quinta-feira, né? E foi sensacional, né? A gente conversou algumas coisas, alguns assuntos e não sei se caberia nem a gente falar agora, né? Claro. Mas se vocês quiserem, a gente pode falar e a gente arrazoar o que foi falado quinta-feira aqui na nossa reunião, né? É, a gente falou sobre João Batista.
principalmente João Batista, né? Lá em Mateus, acho que é Mateus 3, 40, 41, João Batista faz uma declaração, Ronaldo, que para mim é chave para tudo isso também que o Espírito Santo de Cristo Jesus está trazendo para a gente. Eu vou ver se é isso mesmo. Esse é João 3, 41, parece que é João, se eu não me engano, é João. É o capítulo 3, versículo 30. De João, né? Luísa estava na reunião. Olha. De João. E ele vê Jesus, né? E a gente, eu tô, sempre que eu tô lendo a Bíblia, né? Eu tô tendo a visão assim, quando Jesus fala, antes dele ser crucificado, morto e ressuscitar como Cristo Jesus, o que é que ele queria falar para os judeus e o que ele queria transmitir para os gentios, né? Muita da mensagem de Jesus, antes da sua morte, crucificação, foi para os judeus, mas algumas foram para os gentios, né? E essa declaração de João aqui foi fantástica, né? João 30. João 3:30? É. Aí ele fala, ele vai falando sobre o esposo realmente, Ronaldo, e aí no 30 ele fala o seguinte: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua, né? Eu nunca tinha prestado muita atenção nessa declaração de João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. É interessante que ver que no batismo de Jesus, né? Quando Jesus foi batizado, o Pai veio e em uma voz audível, o pessoal escutou e disse: Esse é meu filho amado, a ele escutai. Mas escutar o que de Jesus? Né? Escutar o que é que Jesus falava, o que é que Jesus falou a partir dali, né? Jesus veio trazer o reino. O próprio João Batista diz: é chegado o reino de Deus, né? Quando ele viu Jesus, é chegado o reino, né? Então, o que é que Jesus falou que era contrário ao que os outros falaram, né? Jesus fez uma declaração muito interessante, só para completar esse pensamento de João, né? Jesus falou o seguinte: o que é que a Bíblia fala dos seus inimigos, né? Ame os que lhe amam e mate seus inimigos. Aí Jesus diz: mas eu digo, a lei manda amar os que lhe amam e matar os inimigos. É tudo que Israel fazia na guerra, né? Protegia seu povo e o povo que não era o povo de Israel, todos eram eliminados. Aí Jesus chega com uma nova lei. A gente até falou da sua lei, Ronaldo. A lei acima da lei, né? Você fala que quando o avião voa, ele quebrou a lei da gravidade. É uma lei acima da lei da gravidade. Então, existe uma lei acima da lei de Moisés, que é essa lei que Jesus veio trazer. Jesus não veio revogar a lei. Por isso que a Bíblia fala, ele não veio revogar a lei, ele não veio eliminar a lei de Moisés. A lei de Moisés tem que existir e vai continuar existindo. Agora, existe uma lei maior que Jesus veio trazer, que sobressai sobre a lei de Moisés, que ela está acima da lei da gravidade, no caso do avião, né? O avião voa porque ele quebrou a lei da gravidade, ele está acima da lei da gravidade, né? Então Jesus veio trazer essa lei. Aí Jesus fala, a lei manda, ame seus quem me ama e odeie os que lhe odeiam. Aí ele diz, mas eu digo, ame os seus inimigos e ame os que lhe perseguem. Uma lei acima da lei. Então, Jesus veio trazer uma nova lei, a graça, né? Só que quando a gente vai estudando Jesus, a gente nunca pensa isso. Uma é lei, outra é graça. Uma é lei, outra é graça, né? Então, quando o pai falou, esse é meu filho amado, a ele escutai, né? Ele estava falando para os judeus ainda, né? Deus não falou para os gentios. Os gentios, é como o pastor falou, a gente recebeu isso depois. É como você falou, Ronaldo. Os judeus não aceitaram, então a gente recebeu dos judeus aquilo que era deles, porque eles não aceitaram. Né? Mas isso foi para os judeus. Então o pai falou para os judeus: não escutem mais a lei, mas escutem a graça, recebam a graça. Tudo que foi falado por Jesus foi tirar a lei, trazer a graça, tirar a lei. Isso para os judeus, só que eles não entenderam.
Eles não aceitaram. Eles preferiram ficar na lei menor do que absorver a lei maior. Agora, interessante quem foi o último representante da lei de Moisés na Bíblia? João Batista. A Bíblia fala que o menor no reino, quando Jesus começou a falar da graça, seria maior do que João Batista, mas que nascido de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. João Batista representava a lei. Jesus representa a graça. Aí veja a declaração de João Batista, né? Ele fala: é necessário que ele, que está trazendo a palavra da graça, cresça, vocês escutem ele, e que eu, que trago a lei de Moisés, diminua. Só que ninguém entendeu isso. O que é que João Batista está falando? Por que que... Aí a gente começou a conversar na reunião, né? Por que que Jesus soube que João Batista estava preso, né? Seria condenado à morte e não foi nem visitá-lo, nem salvá-lo. Porque a lei precisava ser encerrada em João Batista. É o que Manuel fala, né? A lei morreu e veio a graça. Só que nós tentamos insistentemente ressuscitar a lei em João Batista. Então que ele cresça, a graça cresça e que a lei diminua. Toda vez que eu faço com que a graça cresça em minha vida, eu faço com que a lei diminua. A graça cresce, a lei diminua. A graça cresce. Então é esse processo que nós estamos hoje em Cristo Jesus. A graça está crescendo, a gente está crescendo em conhecimento dessa graça, desse amor, desse perdão, e a lei começa a diminuir. Elas não podem estar juntas. Quando uma cresce, a outra diminui. Então, João Batista disse que ele cresça e que eu, que represento a lei, diminua, né? Então, isso traz uma nova visão para a gente, né? Então, é por isso que nós estamos em crescimento, em transformação, né? É por isso que a gente está crescendo. A graça cresce em Jesus, agora Cristo Jesus, nós conhecemos, e a lei diminui. E é como aquele pastor americano falou, nós não fomos chamados para a lei. Tudo isso era para os judeus. Olha, gente, escutem agora Jesus que está trazendo uma lei maior, que está acima da lei de Moisés. A gente não pode dizer que a lei de Moisés morreu e não existe. Ela existe, ela está lá. Quem quiser andar nela, quem quiser ressuscitá-la, ela está. Mas existe uma lei maior que sobressai a lei de Moisés. Que é a graça, que é o que Jesus trouxe através da sua morte na cruz, se transformando em Cristo Jesus, né? Então, é isso que a gente estudou quinta-feira. Eu achei tremendo, quando a gente foi conversando e trocando ideias sobre isso, né? Então, tudo que é lei ficou em João Batista. Então, não era para mais existir a lei depois de João Batista. Era para a gente escutar Jesus. A ele escutai, a ele escutai. A graça escutai, né? Aí Jesus vai e faz aquele enquete sobre quem as pessoas pensam que ele era, né? E só um falou que Jesus veio para a graça. Todos os outros falaram que Jesus veio como profeta, como um representante da lei. E não alguém que vinha trazendo algo além da lei, que era a graça, né? Só Pedro que falou, ele disse, só por revelação vocês vão receber isso, né? Então é basicamente isso, é lei e graça, né? Então, hoje, tudo que eu leio na Bíblia e vejo Jesus falando, eu procuro saber, ele está falando da lei ou da graça? Toda vez ele fala que a graça sobressai a lei de Moisés, né? Sobressai as leis para os judeus. Então, a gente está acima disso, né? Quando a gente tomar consciência que a gente está acima disso, então, sempre a graça vai subir e a lei diminuir. Que ele cresça e que eu diminua, né? Que a graça cresça e que a lei de Moisés diminua até desaparecer, que fique só o nível da graça, né? Então foi isso que a gente estudou na quinta-feira, na nossa reunião, né? Foi sensacional, né? Essa visão, o amor, o perdão, né? E aí a gente vê que Jesus fala, se você quer ser filho do meu pai, filho de El Elyon,
ame os seus inimigos, ore pelos que perseguem, né? O que é que ele tá dizendo? O que é que ele quer dizer com isso? É fácil fazer isso? Não. A graça vai trazer isso para as nossas vidas. Simplesmente a gente aceitar a graça vai ser uma coisa, até Giovana falou, vai ser natural amar o inimigo e orar pelo que persegue. Não porque a lei manda, né? Porque a lei poderia mandar. Você só vai ser abençoado se você orar pelos seus inimigos, né? É o que a igreja fala, né? Você só vai ser perdoado se você perdoar. Não. Nós já fomos perdoados. A graça está sobre tudo isso, né? Então, a gente só tem que absorver isso e fazer com que ela seja expressada através de nós, né? Amando os nossos inimigos, orando pelos que nos perseguem, vai ser uma coisa natural, né? Então, Amém. é mais ou menos isso, né, que a gente viu. Não sei se vocês concordam, o que é que vocês acham, né? Mas é isso. Quando a graça cresce, a lei diminui em nossas vidas. E eu percebi isso, porque isso está acontecendo na minha vida, né? Eu comecei a observar. Quando eu estou mais na graça, menos na lei, menos condenando, menos trazendo condenação, menos julgando as pessoas, né? Então é basicamente isso. Então, João foi o último representante e ele foi o maior nascido de mulher, a Bíblia fala, né? E o menor no reino, o menor será maior do que João Batista. Imagine isso, né? Então eu fiquei muito feliz, porque se eu for o menor no reino, ainda vou ser maior do que João Batista, que trouxe Jesus e a revelação de Jesus, né? Batizou Jesus, imagina. Então, feliz por isso. Muito bom, Amém? muito bom.